e você vamos tentar entender por que as pessoas se desviam da igreja. Sai da igreja, sai da célula. Por que as pessoas não conseguem ficar firmes com Deus? Desde quando começou esse negócio de desviar? Vamos falar um pouco hoje. E eu fico muito tranquilo para falar sobre esse tema, porque essa igreja é uma igreja abençoada, né? Tem homem e mulher de Deus. Aquelas pessoas cheias de mimimi não gostam muito de algumas palavras como a que eu vou falar hoje. Bom, já é um treinamento também para quem quiser sair da igreja. Aí já dá para pegar umas dicas que eu vou dar aqui, caso você esteja pensando em sair da igreja. Lucas capítulo 24, versículo 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Perguntou Jesus. Vivemos um tempo hoje, que nós podemos falar que é um tempo bom para o Evangelho. Milhares de pessoas se convertem todos os dias. Milhares de pessoas aceitam a Jesus em suas igrejas, ou nas igrejas. Porém, ao mesmo tempo, a apostasia é verdadeira. Milhares de pessoas abandonam a sua igreja. Milhares de pessoas afastam-se da sua igreja. Mas por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas se afastam da igreja, aonde elas entenderam que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna? Aonde ela compreendeu que sem Jesus não dá para viver? Aonde ela entendeu que sem Jesus não tem a vida eterna? Então por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas se afastam de Deus? Antes que você esteja pensando ou me diga: pastor, às vezes a pessoa sai da igreja, mas ela não deixa Deus, ela deixou só a igreja. Uma pessoa que diz assim: eu tenho Deus, eu não preciso ir na igreja, ela está dando desculpas para o seu fracasso. Ela está simplesmente se posicionando e dizendo que não tem tempo para ir na igreja. Automaticamente ela tem Deus. Por quê? Porque ela lê a Bíblia. Mas quando você olha para a Bíblia, ela fala da necessidade da congregação. Em Hebreus diz: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Se eu não tenho condição ou condições de tirar um tempo, nem que seja um domingo, para ir na igreja e congregar e ter comunhão com o irmão, eu vou ter sérios problemas. Pastor, mas na igreja é complicado, as pessoas são complicadas. Sim, elas são, assim como você é complicado. Não sei se você já sabe disso, mas você é bem complicado, assim como eu sou complicado. Eu nunca vi nada mais complicado do que a gente. O ser humano é complicado. Então, nós muitas vezes arrumamos as nossas desculpas, e algumas pessoas ao longo da vida vão entendendo algumas coisas, aprendem e crescem, mas algumas nunca aprendem, por isso nunca crescem, por isso nunca saem do lugar. Talvez você conheça alguém assim, mas não fale nada, ela pode estar do seu lado. Talvez você conheça alguém que, ao conversar com ela, ela diz assim: olha, irmão, ou seja quem for, olha, eu tenho problema na minha família. A minha família, o meu pai, você precisa conhecer. A minha mãe, eles são terríveis. Olha, eles fazem isso, ela sempre é a vítima. O pai é cheio de problema, a mãe é cheia de problema. Ela não se dá bem com os pais, ela não se dá bem com o seu irmão, sua irmã, com as pessoas da família, com ninguém da família. Dá a impressão que a família dela é uma família de gente ruim, só ela que é a gente boa.
igual aqueles 1000 soldados. A mãe foi ver e o chefe disse assim: direita, vou ver. 999 soldados viraram para a direita, só o filho dela foi para a esquerda. E ela falou assim: que lindo meu filho, só ele que acertou. 999 viraram certo, só o dela errado, mas para ela estava certo. Assim são muitas pessoas. O pai, a mãe, tem problema. Aí você, pode ser que tenha alguma situação difícil, mas aí você ouve ela falar que estava no emprego, saiu porque o patrão era terrível. Aí ela foi para outro emprego, saiu porque o outro patrão também era terrível. Você percebe que todo emprego que ela vai, tem alguém que parece que é usado pelo capeta naquele emprego. E alguns falam, como eu já ouvi falar: pastor, o diabo em pessoa lá no meu serviço, o senhor precisa ver. Mas engraçado, aonde a pessoa vai, esse diabo está. É interessante, né? Dá a impressão daquele que eu falei para vocês uma vez. A pessoa entrou na casa, chegou para fazer uma visita e falou assim: olha, eu orei aqui, eu senti, tem um demônio aqui dentro dessa casa. O dono da casa falou assim: então você trouxe, porque antes de você chegar, não tinha demônio nenhum aqui não. Pessoas que têm tudo para ela, todo mundo. Aí o professor não presta, o pastor não presta. O pastor, você não conhece o meu pastor. O diácono, o líder de céu, ninguém para ele presta. O que está acontecendo com essa pessoa? Olha, meu irmão, se para você ninguém presta, eu quero avisar uma coisa: olhe direitinho para você. Você está vendo nas pessoas uma forma errada, um problema que é exatamente seu. O problema na verdade está em você. Você talvez tenha dificuldade de lidar com autoridade. Aí qualquer autoridade é um peso para você. Tem que trabalhar isso, tem que cuidar disso. Então nós olhamos para a igreja e algumas pessoas acabam se afastando da igreja. E irmãos, quais os motivos? Na boca da pessoa que se afasta, os motivos são diversos, mas eu quero falar alguns aqui, baseado nessa passagem que, olha, essa passagem que nós lemos aqui, ela aconteceu 3 dias depois que Jesus, terceiro dia que Jesus havia morrido. Ela aconteceu num domingo. Essa passagem acontece num domingo que nós celebramos até hoje. É o domingo mais importante da igreja. É a festa mais importante da igreja. É a festa mais importante da igreja. É o domingo de ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Imagina se você estivesse na igreja de Jesus naquela época, o que você estaria fazendo num domingo de ressurreição? Você estaria fazendo festa, estaria celebrando, mas nós vemos 2 pessoas abandonando a igreja, se desviando, saindo da presença de Deus. E por que elas saíram? Elas nos mostram algumas coisas que depois de tantos anos não muda muito. É meio que parecido com hoje. E é interessante que Jesus Cristo olha para as 2 pessoas e chama a atenção das 2, mas principalmente de uma, porque só uma delas nós temos o nome. Aí Jesus olha para aquela pessoa e diz assim, para os 2, né? Mas ele só chama a atenção de Cleopas e direto cita o nome. E ele fala assim: vocês são loucos e de coração duro. É o que Jesus fala para eles, né? Na sua versão provavelmente vai estar: ó nécios e tardos de coração para crer. Como vocês têm um coração duro? Que coisa é essa? E é interessante Jesus falar para os discípulos: coração duro. Mas pastor, aqui nem precisa falar de coração duro, porque nós estamos na igreja. Coração duro é quem está lá fora, coração de Faraó. Ó, Faraó é coração duro. Mas na verdade, eu não conheço um lugar no mundo de coração mais duro do que as nossas igrejas. As pessoas de coração mais duro no mundo estão dentro das igrejas, porque muitas pessoas lá fora, coração endurecido, mas elas estão amarradas pelas forças do inferno, elas não conseguem entender, não conseguem receber a palavra, elas não têm a palavra como nós temos. Agora nós somos diferentes, eu e você não somos amarrados pelo diabo, porque nós somos libertos, nós somos livres. Quem é amarrado pelo diabo aqui diz amém? Está vendo? Não tem nenhum amarrado. Está todo mundo livre. Levanta a mão direita e fala: eu sou livre.
Jesus me libertou. Então não tem um diabo para endurecer o seu coração. E domingo após domingo, discipulado após discipulado, célula após célula, você tem alguém ministrando a palavra, falando com você, orando com você. Você ouve a palavra, você ora, você louva, você canta. E é interessante, o coração duro somos nós que temos tudo isso. E muitas vezes não queremos olhar para a palavra de Deus, não obedecemos a palavra de Deus. E muitas vezes vivemos o ateísmo na prática, mas apontamos o dedo para o ateu, porque o ateísmo na prática é exatamente o coração duro, é você saber e não fazer. Um crente que não ora de jeito nenhum, ele está vivendo o ateísmo na prática, e não ora porque não acredita que Deus realmente esteja ouvindo, ou que Deus vai fazer alguma coisa, ele não crê nessa importância. Mas vamos lá, quais os motivos que podem levar uma pessoa a sair da igreja? Na verdade, os motivos são os mais banais possíveis. Não é uma coisa que o diabo tenha que ter feito um treinamento ou um curso, porque é muito simples, e algumas pessoas acabam sendo iludidas pelo diabo. Então eu vou ler algumas partes, mas pode ficar tranquilo, e vou comentar um pouco. Primeiro, no versículo 13 e 14 que nós já lemos, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e ia conversando a respeito das coisas sucedidas. Olha aqui para mim, se você não tem uma familiaridade com essa passagem, deixa eu só te explicar uma coisa, para você ter em mente. Esses 2 homens eram discípulos de Jesus, eles haviam acompanhado tudo, inclusive a crucificação. Eles viram que Jesus Cristo morreu. Eles ficaram esperando Jesus Cristo ressuscitar, ou acontecer alguma coisa, ou mesmo não ter morrido. Hoje a pessoa morre, é dado diagnósticos com muita tranquilidade, mas naquele tempo não, tinha enfermidades que parecia morte. Então as pessoas nem eram enterradas igual hoje, colocava tipo numa caverna, colocava no lugar, e havia-se um cuidado e uma espera de 3 dias, para ver se a pessoa morreu mesmo. E eles esperaram os 3 dias, aí quando eles ficaram sabendo e perceberam que Jesus havia morrido mesmo, eles resolveram sair de Jerusalém, a capital da adoração, e voltar para Emaús, uma cidadezinha, uma aldeia em que eles moravam. Só tenha isso em mente. Só que, enquanto eles iam caminhando de volta para Emaús, Jesus Cristo já havia ressuscitado, eles já tinham recebido a palavra de ressurreição. Nós vamos ler e vamos entender que eles já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, que umas mulheres tinham ido no túmulo e falou que conversou com um anjo, que uns homens foram lá e conferiram, mas eles não quiseram saber de nada, eles estavam voltando para a velha vida. E aí, irmãos, Jesus Cristo, imagina os 2 andando, chega um homem e começa a andar com eles, mas não era um homem qualquer, era Jesus Cristo que havia ressuscitado, era o Senhor da glória andando com eles, mas os olhos deles foram fechados, eles não conseguiam entender, não conseguiam enxergar que era Jesus, diz a Bíblia. Eu quero só que você tenha isso em mente a cada parte em que eu disser. Aí Jesus chegou e foi conversar com eles, e como eles não sabiam que era Jesus, rolou um bate-papo, e Jesus certamente, olhando para eles, conversa com eles e percebem que eles haviam desistido. Então, a primeira coisa que fez com que eles desistissem e saíssem da igreja é uma das campeãs nos dias de hoje, é a chamada conversa fiada. Eu não sei exatamente aonde nasceu esse termo conversa fiada, nunca parei para analisar. De repente no final do culto, conversar com os irmãos aí mais experientes, que já é jovem há mais tempo, quem sabe, conversa fiada. O que é conversa fiada? Mas nós entendemos que é conversa boba, conversa jogada fora, né? Conversa que não vale nada, conversa à toa. E eles simplesmente estavam saindo da igreja por causa de conversa fiada, conversa que não tem valor algum. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala. Isso é muito importante. Às vezes nós só falamos bobagem porque nós só ouvimos bobagem.
Às vezes você só reclama, porque você só está andando com gente que só reclama. E você percebeu que nós, seres humanos, temos dificuldade de fazer alguma coisa sozinho? Quando nós queremos fazer algo, nós queremos alguém do nosso lado, nem que for na coisa errada. Você quer alguém do seu lado, você ficou com raiva. Olha, eu fiquei com raiva do Fabiano, eu estou com uma raiva e eu não quero ficar com raiva sozinho. Eu tenho alguns amigos mais chegados, eu vou lá e falo mal do Fabiano à vontade, para ver se os meus amigos ficam comigo. Falam, aquele Fabiano é assim mesmo, né? É assim que a gente faz. Tem na igreja, em muitas igrejas, graças a Deus essa aqui não tem, as gangues de Cristo. Tem umas gangues de Cristo na igreja, irmão, mexeu com uma do meu grupo aqui, mexeu com da minha gangue, e se dói daqui, se dói dali, se reúne, fazem panela, e a pessoa vai trazendo mais gente para a sua gangue. Tem gente que põe até nome, PCC, Primeiro Comando de Cristo, é a nossa gangue, ninguém mexe. E a conversa fiada corre solta e frouxa. Eles estavam saindo de Jerusalém, capital da adoração, e voltando para Emaús. O que tinha em Emaús? Nada. Era a vidinha velha deles, era a vidinha antiga deles. O que tem lá fora, para você, fora da igreja? Nada. É a vidinha velha que eu e você tínhamos. Pastor, mas a igreja tem problema? Sim, a arca estava cheia de animais, cheirava mal, era ruim ficar dentro da arca, mas lá fora tinha morte, então era melhor ficar dentro da arca. A igreja é a arca, o mundo é lá fora, cuidado, lá tem morte. Então, a conversa que eles haviam ouvido ao longo do caminho, eles vão conversando, e diz assim a Bíblia: depois, no mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas que havia acontecido. Que coisas que havia acontecido? Que coisas? Olha, havia acontecido que Jesus Cristo havia sido preso, ele havia sido humilhado, ele havia sido açoitado, ele havia morrido, o corpo dele havia sumido, roubaram o corpo de Jesus, e um monte de coisa que eles haviam ouvido, e eles iam conversando pelo caminho acerca dessas coisas. E eles estavam desanimados, e um conversava com o outro, certamente falando: nossa, a gente esperava que Jesus Cristo fosse, porque quando falava que Jesus Cristo era o rei, ia ser rei, muitos entendiam que esse rei era humano. Mesmo Jesus falando, quando perguntaram para ele: você é rei? Você realmente quer ser rei? Ele não falava nada. Teve uma hora que ele falou: sim, eu sou rei, mas o meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Mas muitos que andavam com Jesus esperavam que ele tomasse o poder governamental da época, tomasse um exército, destruísse os inimigos e colocasse os amigos do lado nos cargos comissionados. E tinha muitos discípulos esperando uma boquinha ao lado de Jesus. A decepção foi grande. Desses 2, não é diferente, eles estavam saindo da igreja. Certamente um conversou com o outro, porque quando a pessoa quer sair, é difícil sair sozinho, parece que a gente não tem razão, e quando a gente não tem razão, parece que fica pior ainda. A gente tem que ter razão em algumas coisas, pelo menos um pouco, né? Aí eu falo com alguém, comento: olha, eu não estou indo mais na igreja, por causa do irmã tal, o líder das mulheres, líder dos jovens, é por causa do líder do louvor, é por causa do diácono, é por causa do pastor. Ninguém fala, é por causa do capeta. Ninguém fala, não, ninguém fala, é por causa da minha fraqueza, é porque eu não tenho orado, eu não tenho jejuado, eu vou na igreja, paz, falo glória a Deus, mas em casa eu xingo todo mundo, eu levo uma vida toda diferente, eu não oro, a Bíblia para mim tanto faz, eu não leio Bíblia, eu não tenho compromisso, eu estou vivendo no pecado, chego na igreja, o povo da glória, eu me sinto incomodado, eu não quero ficar mais lá. Eu não orei, eu não vigiei, eu errei. Ele não tem coragem, é sempre alguém que é o culpado, e ele não gosta de sair sozinho, ele sempre tenta levar alguém com ele. Então toma muito cuidado com gente desanimada, com gente que não está feliz, que não está bem com Deus. E pastor, como que eu vou saber que uma pessoa não está bem com Deus? É simples,
Quando você não está bem com Deus, a gente não está bem com a igreja, não está bem com os irmãos, não está bem com o pastor, não está bem com ninguém. Quer ver a pessoa que fala, mas irmão de igreja, nossa, mas os irmãos, não, esse não está bem com Deus. Se você não tem comunhão, diz a Bíblia, cara pálida, se você não tem comunhão com o irmão que você vê, como você vai ter com Deus que você não vê? Se você não ama o teu irmão que você vê, como vai amar a Deus que você não vê? Diz a palavra de Deus. Então, muito cuidado, ande com quem realmente você possa ajudar, ou alguém que serve a Deus, que alguém que está firme com Deus, alguém que pelo menos deseja estar firme com Deus. Bom, nós lemos outra parte, então um dos motivos é a conversa fiada. Então, irmão, para de dar ouvido à conversa fiada. Para de dar ouvido à conversa fiada. Veja bem, é muito comum o ser humano, até o cérebro humano, ele tem uma tendência, até a ciência explica isso, né? Lembra do nosso seminário? Eu até provei lá dando o exemplo da pizzaria, lembra? Ele tende a deixar de olhar para tudo que é bom e olhar para aquilo que é ruim. Ele foca em uma coisa pequena e deixa as grandes coisas. A maioria das pessoas que estão desanimadas, estão tristes, angustiadas, sem Deus, tirando os problemas que as pessoas têm, questões emocionais e tal. Estou falando de pessoas que estão chateadas porque pediu algo e não aconteceu, porque algo não saiu como ele queria. Na grande maioria, eles têm muito mais para agradecer a Deus, mas ele foca, Deus deu tanta coisa, mas ele foca nas coisas pequenas que ele não tem, e ele vive amargurado, parece que está o maior sofredor do mundo, e ainda ele gosta de sofrer, porque se alguém falar assim, irmão, você até que está bem, você quer ver, eu sou pior, você já viu crente brigando para ver quem é pior? Eu já. Mas olha, Deus me livre, o meu emprego, você não viu o meu emprego, o meu patrão, você não conhece o meu patrão, você não, mas o meu pastor, você não conhece, meu pastor é bravo, meu pastor é barbudo, nervoso, gordo, ele chega na igreja assim, já olha para a gente, a pessoa fala, meu pastor é o Sidney Luiz, não, aí tá beleza, aí acaba a briga, mas é uma briga, irmãos, para ver quem está pior. Já viu gente brigando para ver quem é mais doente? Tem crente que de vez em quando para, olha que conversa fiada, eu tenho artrose, eu nem sei falar, irmão, falou que é ose, eu tenho um monte de artrose, escoliose, osteoporose, mas eu tenho uma dor na perna, qual perna? É a direita, eu tenho na direita, tenho na esquerda, eu tenho nas costas, no peito, e eu tenho a dor andante. A pessoa falou para mim, minha dor é andante, ela anda para o corpo inteiro. Eu fiquei imaginando uma dorzinha com perna, ela anda para o corpo inteiro. As pessoas disputam coisa ruim. Então é muito comum, vou mostrar para você ver o que eu estou falando. Você deve conhecer, talvez já aconteceu com você. Vem na igreja, ouve a mensagem, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de mensagem, palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Aí quando acaba o culto, alguém faz ou fala algo que você não gostou, aí você fica chateado, às vezes com vontade de chorar, e às vezes chora, e aí você vai para casa, e você fica meditando, você vai dormir, você fecha os olhos, você vê aquela pessoa que deu uma palavra, talvez foi em 4 segundos, e você não consegue largar aquilo, e você fica ruminando, e você fica pensando, e o seu coração fica agitado, você não consegue dormir, você passa mal. A palavra de Deus foi 1 hora, a palavra do diabo foi 4 segundos, mas a palavra do diabo ganhou, ela conquista você. Por quê? Tendência do homem, desde o jardim do Éden, deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente. Eles tinham intimidade, comunhão com Deus, conversava com Deus todos os dias. Chegou a serpente com uma conversinha fiada e levou eles. Olha, eu sempre digo isso, eu até brinco, né? Mas é uma realidade. Dificilmente, agora com o discipulado está acontecendo um pouco, embora tem gente que não gosta de discipulado, porque é coisa de evangélico, coisa de Bíblia, palavra de Deus. Dá a impressão que alguém quer cuidar de mim, eu sei mais que você. Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Mas é difícil. Eu não sei, irmão. Eu gostaria até que, se alguém quiser responder, fique à vontade. Levanta a mão, pastor, lá em casa já foi.
Você está na sua casa, alguém ligar ou chegar lá de manhãzinha na segunda-feira, fala, irmã, vim aqui tomar um café da manhã com você, ó, trouxe um pão, trouxe alguma coisa, ou vim só no portão conversar com você. O que foi, irmã? Irmã do céu, você não está sabendo? Não estou, conta aí. Fui no culto ontem, que palavra abençoada, Deus falou comigo. Irmã, olha, eu estava angustiado, o coração saiu assim, ó, maravilha. Irmã do céu, Neiva do céu, tinha lá um louvor abençoado. Nossa, quando cantou assim, essa casa é a sua, nossa, glória, senti no céu assim, glória, irmã, está até um negócio aqui comigo, vamos orar comigo, posso orar na sua casa? Você já recebeu visita assim, na sua casa? Nem precisa pela manhã à tarde, na terça-feira ou na quarta, não, mas agora não responda. Muita gente já recebeu outros bravos, chorando, chateado. Irmã, você não sabe o que aconteceu, que o pastor falou lá, eu falei, você não sabe o que a irmã falou, e quando é fofoca, irmão do céu, tem gente que não tem nada com isso, mas é fofoca. Ela levanta de manhã cedinho, pastor, mas a minha amiga do peito, cuidado com essa amiga do peito, hein? A minha amiga do peito mora lá na Morada do Sol, eu moro aqui perto da caixa d'água, mas não se preocupe, eu tenho um carro. Ela pega, irmã, você precisa saber, aconteceu no final da igreja, deu um bafafá lá, um converseiro. Se ela tem moto, ela chega cedo. E se ela mora perto? Não, pastor, a minha melhor amiga mora comigo, eu moro no passeio tal, a gente mora uma do lado da outra. Irmão, só escuta o barulho da chinela havaiana de manhã cedo, lepo, e ela chega lá, irmã, você precisa saber, irmão, a fofoca corre solta, a conversa fiada tem uma força muito grande, as pessoas dão muito valor às coisas do inferno. Amar a palavra de Deus, glória a Deus, amém. Parece que não tem tanto valor assim. Cuidado com conversa fiada. Aconteceu que quando conversavam, diz a Bíblia, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Olha só, irmãos, eles estavam conversando, desviado, Jesus andando com eles, e eles não enxergavam Jesus. Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, tão preocupados com as suas desculpas, tão preocupados com a sua justificativa, tão convictos da sua discussão, que eles estavam certos, que o próprio Jesus andou com eles, falou com eles, e eles não enxergaram e não enxergavam que era Jesus. Por isso a gente tenta ajudar algumas pessoas e a gente não consegue, elas estão tão compenetradas naquilo que elas acreditam, naquilo que elas acham, naquilo que elas pensam, às vezes num erro, um falso saber, muitas vezes, sem ter embasamento, ela está tão focada naquilo, que ela não consegue ouvir ninguém, ela não consegue ouvir nada. Se eles não ouviram Jesus, vai ouvir eu e você? Pessoas assim, e eles começaram a conversar com Jesus Cristo, mas não sabiam que era Jesus, e eles disseram assim, olha, você não está sabendo do que aconteceu? Você não ficou sabendo que Jesus, o nosso mestre, aquele que nós seguíamos, que ele morreu? É claro, disseram eles, que nós ouvimos uma conversa aí. A conversa fiada é boa, mas olha, uma conversa que ele ressuscitou, mas isso é loucura, deve ser histeria de umas mulheres lá que começou a conversar fiado, porque não é possível, eles não conseguiam enxergar a palavra de Deus, eles falaram para o próprio Jesus, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Irmãos, eles deram dura em Jesus. Você não está sabendo não? Você é o único aqui que não está sabendo? Todo mundo está sabendo da história, você é o único que não está sabendo. Irmãos, muitos, olha só, se não for a totalidade dos desviados, eles se julgam mais informados que o próprio Cristo, eles sabem de tudo. Por isso nem precisam ir mais para a igreja, eles sabem de tudo, eles conhecem tudo, então não adianta, eles sempre vão ter razão. Esses dois discípulos falaram com o próprio Jesus, chamaram a atenção de Jesus, imagina hoje. Então, se um problema
é conversa fiada, o outro é esse, cegueira espiritual. A pessoa está cega espiritualmente falando, mas não consegue enxergar a verdade, porque ela está cegada. Ela acha que é o dono da verdade, mas não consegue, por isso não consegue ficar firme na sua igreja, firme no trabalho, firme na obra de Deus, e ela se desvia, e ela afasta. Alguns ainda vão para outra igreja, menos mal, mas não vai ajudar muito, porque uma pessoa que sai de uma igreja vai para outra, daqui a pouco sai, vai para outra, daqui a pouco não vai estar em lugar nenhum. Porque se a pessoa sai da igreja dela por causa de problema, vai ter problema na outra igreja. Eu faço questão de falar para as pessoas que me procuram, e quando elas chegam aqui, pastor, eu quero ficar nessa igreja, eu vim num culto, que maravilha, já ouvi muito isso, que benção, a igreja aqui é avivada, poder de Deus, eu gostei da palavra que o pastor prega, a igreja aqui parece que eu estou entrando no céu. E a sua igreja que você estava? Aí eu dou a corda, né? Ele começa a falar mal da igreja. Eu falo, então querido, a minha igreja, a nossa igreja aqui é igual a sua, tem problema, tem dificuldade. Pastor, mas lá tem uns irmãos lá complicados. Falei, aqui também tem o Darim, tem a Lorena, tem a Larissa. Você vai conhecer esses meninos. Então, é tudo igual. Agora você não conhece ainda, mas calma que você vai conhecer. Aqui também tem problema. Nós não fechamos a porta para ninguém, mas eu deixo bem claro. E olha, aqui pode se tornar pior. Por quê? Porque você pode de repente não se acostumar a hora que você for, porque se for muito tempo de igreja, a sua igreja é tão diferente, aí você vai querer voltar, não tem força. Então pensa bem, vou falar uma coisa para você, cara pálida. Todo pastor que tem um pouquinho só de sabedoria, quando recebe membro de outra igreja falando mal da igreja dele, falando mal do pastor dele, este pastor sabe que essa pessoa não vai ficar muito tempo, e logo ela vai saindo falar mal dele e da igreja que ela está chegando agora. Isso é batata. 2 mais 2, quanto que é 2 mais 2? Aí, tá vendo? Tem controvérsia, pode ser 22, pode ser 4, então, na verdade é 4, né, Miriam? 2 mais 2 é 4, agora 2 ao lado de 2 é 22, isso. Então, cegueira espiritual, assim como o diabo cega o entendimento dos incrédulos, ele tem conseguido cegar o entendimento das pessoas que estão dentro das igrejas. Outro motivo que afasta pessoas da igreja, tristeza. Você está triste, irmão? Tristeza afasta a pessoa da igreja. Olha, tristeza, a gente tem que saber entender as coisas. Pastor, eu estou triste, então quer dizer que eu vou sair da igreja? Não. Hoje mesmo, você vai receber agora à noite, quem está no nosso canal, uma chamadinha para uma mensagem que está lá sobre tristeza. Eu posso ficar triste? Claro que eu posso. A gente fica triste com algumas coisas. O problema é o que a gente faz com essa tristeza, o trabalho que é feito, né? Como que a gente encara isso. Mas quando a tristeza ela vai se arraigando em nosso coração, mesmo que tenhamos razão em algumas coisas, eu tenho que cuidar para não ficar triste, eu tenho que me preocupar. Diz assim a Bíblia no versículo 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Agora vem cá, irmãos, eles estavam tristes pela morte de Jesus. É errado ficar triste porque Jesus havia morrido? Não, era normal ficar triste, chorar. Eles estavam tristes por causa da injustiça praticada pelas autoridades, que haviam colocado Jesus e Barrabás e mandou o povo escolher. Eles têm motivo para ficar triste? Tem. Como vai comparar Jesus com um bandido igual Barrabás? Eles estavam tristes pela ingratidão do povo de Israel, porque quando colocou Jesus e Barrabás, o que a multidão disse? O que a multidão fez? O que a multidão falou? A multidão falou assim: solta Barrabás, e quanto a Jesus, crucificai-o, e gritava: crucificai-o, crucificai-o. As autoridades lavaram as mãos, disseram assim: olha, é com vocês. Sabe o que eles falaram? Eles receberam, assumiram maldição. Eles disseram assim: olha, que o sangue dele caia sobre nós. Por isso tanta guerra, e até hoje não conseguem encontrar paz. Eles tiveram uma maldição que eles receberam porque simplesmente aceitaram. Então,
podia ficar triste por isso? Sim, poderia. Eles poderiam ficar tristes porque Pedro, que era tão corajoso, que disse que ia com Jesus até o fim e havia negado Jesus, poderia ficar triste. Eles poderiam ficar tristes porque os demais discípulos se acovardaram e não tentaram ajudar a salvar Jesus, poderia. Eles ficaram tristes com tantas coisas, poderia ficar triste com tantas coisas, tudo isso é normal. Você pode ficar triste com tantas coisas, e muitas coisas podem entristecer a sua alma, porém, é importante que você saiba, ficou triste, busque a conhecer mais a Deus, busque entender a palavra de Deus, e busque entender que as pessoas vão nos entristecer. Talvez, irmão, olha quantas pessoas me olhando, talvez eu nem saiba, mas eu fui motivo de tristeza sua uma vez ou outra, falei alguma coisa que você não gostou, ou agi de uma forma que você não achou legal, e acabei entristecendo você. Talvez as pessoas que você mais ama já deixaram você triste, isso é comum, normal. A pessoa que está do seu lado, talvez já deixou você triste, dá uma olhada para ele. Talvez pode deixar hoje. Mas pode acontecer? Pode acontecer. O que não pode é a gente acabar nos esquecendo que a alegria do Senhor é a nossa força, e que mesmo estando triste ou chateado com alguma coisa, nós precisamos trabalhar isso, para isso não encher o nosso coração, para não nos deixar irado, e para não nos fazer pecar, porque, irmãos, crente, tristeza é normal, ficar triste é normal, agora viver triste, crente que vive triste, é crente que vive fraco. E às vezes, quando a gente está triste, o que a gente faz? O que você geralmente faz quando você fica triste? Você isola, não quer ver ninguém, fica lá em casa, sozinho, vê uma reportagem na TV, se emociona, chora, você fica sozinho, você está triste, alguém bate palma, você não atende, você fica trancado no quarto, deixa a família para lá, você não quer ver ninguém, de vez em quando você dá uma olhadinha, mas você está triste. A pessoa triste se isola, e na igreja não é diferente, ela afasta, acaba não querendo ir na igreja. Aí tem um irmão que fica sabendo que ela não está na igreja, às vezes até vai visitá-la, mas não estou vendo você na igreja. Ah, irmão, que eu estou triste, por quê? Ele começa a contar os problemas, aí o irmão, sabe o que faz? É verdade, isso aí eu sei, irmão, não é fácil não. Mas onde que Pedro estava com a cabeça, negar Jesus? Que vergonha, será que ele não tem vergonha? Será que o povo não tem vergonha de pedir para crucificar Jesus? Que coisa feia. Ele vai, e mesmo que se tenha certas razões, ele acaba não ajudando muito, e geralmente as pessoas ficam tristes por causa de outras pessoas, e aí você já não gosta da pessoa que a pessoa está falando, piorou ainda. Então nós temos que ter sabedoria. Algumas visitas, às vezes até prejudica, se não tiver sabedoria. Tudo na vida precisa de sabedoria. Se tiver um dom espiritual, se não tiver sabedoria, você pode ter problema. Então a tristeza leva a pessoa a se afastar, e acaba levando a pessoa a não ter força, e vai chegando um ponto que ela não consegue mais caminhar na fé. Então a tristeza é uma coisa que tira as pessoas da igreja. Só que, irmãos, muitas pessoas ficam tristes porque elas focam de forma errada, de maneira errada, e elas acabam tendo outro problema, que é outra questão que faz as pessoas se afastarem da igreja: a perda da esperança. A pessoa perde a esperança. Aqueles discípulos haviam perdido a esperança. Diz assim a Bíblia no versículo 20 e 21: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já o terceiro dia que tais coisas aconteceram.
Ou seja, o que eu disse no início, eles esperaram os 3 dias, eles esperaram para ver se ia acontecer alguma coisa, mas eles estavam tristes e haviam perdido a esperança, porque eles sabiam que agora não tinha mais nada, eles em nenhum momento conseguiram pensar na palavra de Deus e acreditar naquilo que o próprio Jesus havia falado, que iria ressuscitar. Eles não conseguiam enxergar, e eles estavam sem esperança. Tem muito crente, irmãos, que perde a esperança porque não olha para Jesus. Eu posso decepcionar você. As pessoas que você conhece ou que você mais ama podem decepcionar você. Mas eu nunca vi alguém que focou totalmente em Jesus e foi decepcionado por Jesus. Então foque-se em Jesus. É claro que você precisa das pessoas, tem que focar também, tem que confiar, tem que estar, mas saber que isso é algo normal e que acontece. Você não pode desistir porque alguma coisa não saiu como você queria. Então as pessoas perdem a esperança e elas se afastam da igreja. Elas já não têm mais esperança de mudança, elas saem da igreja. Pastor, eu tenho orado bastante tempo, parece que não muda, mas se não está mudando, você vindo na igreja e orando na sua concepção, mas se você conversar direitinho e com alguém vai te mostrar que muitas coisas já mudaram, mas se você acha que não está mudando, vai mudar alguma coisa sem Deus? Vai mudar alguma coisa fora da igreja? As pessoas saem da igreja, outro motivo, porque elas se decepcionam. Decepção leva as pessoas a se afastarem de Deus, a saírem da caminhada. Olha o que diz a Bíblia: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel, mas depois disso já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles estavam decepcionados, ninguém ia ser general, ninguém ia ser ministro de defesa, eles estavam simplesmente decepcionados. Sabe, irmãos, a gente tem alguns problemas com pessoas que acabam perdendo a esperança e se decepcionando, juntando essas duas coisas, porque a palavra de Deus não é examinada. Eles não procuram conhecer a palavra de Deus, ele prefere ouvir os profetas que tem por aí. E nesse meio dos profetas tem uns que é só profeta de coisa ruim. Talvez você conheça alguém aqui na nossa igreja, profeta de coisa ruim. Você está com um problema e já fala assim: irmão, estou vendo uma nuvem negra aí sobre a sua cabeça, está meio escuro mesmo, o negócio está ruim, você tem que orar. E ele só traz coisa ruim, ele só traz palavra ruim. E tem um que só traz palavra boa, mas não tem nada a ver com Deus. Mas a maior revelação de Deus para você está aqui na palavra de Deus. Tem que conhecer, tem que buscar, tem que estudar, tem que examinar, tem que crer. A gente não pode crer em tudo que a gente vê e ouve, mas também não pode duvidar de tudo. Então a gente precisa ter esse meio termo, para que não haja a decepção. Tem uma frase que diz assim: a esperança é a última que morre, mas quando ela morre, ela mata o homem. Pessoa sem esperança. Mas para nós, né, que esse ditado que a esperança é a última que morre é diferente, né? Uma vez que a nossa esperança é Jesus, ela já morreu, ressuscitou, então para nós a esperança nunca morre. Aconteça o que acontecer, nós continuamos esperando nele. Então eles estavam decepcionados, tristes, angustiados, mas saindo da igreja por motivos bobos. Todos esses caminhos que eles tiveram, que eles levaram eles também a perder a fé. Uma coisa vai puxando a outra, e quando a pessoa perde a fé, ela se torna um descrente. A gente costuma falar que as pessoas da igreja são crentes, né? Os crentes. Hoje em dia até não fala muito isso, né? Eu acho até legal não falar os crentes. Nós não somos apenas os crentes, nós somos cristãos. Na crente até o diabo é, diz a Bíblia em Tiago 2,19. Mas a pessoa vai perdendo a fé, vai perdendo a crença. Diz assim o versículo 22, 25: mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas aconteceram, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive.
E de fato, alguns do nosso foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não viram. Olha só, irmãos, eles disseram assim: nós estamos tristes, decepcionados. É verdade que algumas mulheres, não eram algumas mulheres, aquelas mulheres eram mulheres de Deus, que eles conheciam, respeitadas no meio, eram mulheres que caminharam com Jesus, mulheres que adoravam a Jesus, mulheres que financiaram o trabalho de Jesus, entregavam a sua vida, o seu testemunho, a sua oferta financeira em trabalho, elas caminhavam com Jesus, e essas mulheres foram ao sepulcro, e elas tiveram uma conversa com o anjo, quando não acharam o corpo de Jesus. Lembra daquela passagem? O anjo diz assim: o que busca, mulher? O que busca? E ela diz assim: eu estou buscando o meu mestre. Por que buscais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas voltaram maravilhadas para contar a notícia. Sabe o que Cleópas e os outros disse? Algumas mulheres, ou seja, com sentido de desprezo, algumas mulheres falaram. Eles quiseram até acreditar quando foram os homens, mas alguns dos nossos, porque depois foram os homens também foram ao sepulcro e verificaram que é mais ou menos isso que as mulheres falaram mesmo. Mas mesmo assim, ouvindo uma palavra boa, eles nem quiseram verificar. Eles estavam voltando para a velha vida, para Emaús, voltando para aquilo que eles tinham antes de conhecer Jesus. Existem vários motivos que levam uma pessoa a se afastar de Deus, mas a descrença talvez seja um fator muito forte. Tem uma frase que eu gosto muito, eu separei ela aqui, não é que eu gosto, é que eu acho ela tão importante, que ela diz assim, separei aqui para você, e ela diz assim, separei mas não achei, então vou lembrar. Ela diz assim: para quem quer crer, nenhuma prova é necessária. Para quem não quer crer, nenhuma prova basta. Então você tem que querer acreditar, você precisa desejar acreditar. Crer, ter fé é uma escolha. A nossa vida é feita de escolha. Olhar para o lado errado e escolher errado é um direito seu, mas nós vamos comer do fruto dessas escolhas. Mas irmãos, para encerrar, esses discípulos chegaram na aldeia de Emaús, e quem ia andando com eles? Alguém se lembra o que eles fizeram de importante quando chegaram na aldeia? Fala para mim. Eles falaram assim, Jesus fez com que ia para mais longe, já estava ficando tarde. Eles falaram assim: Senhor, fica conosco, já se faz tarde. Fica conosco, entra aqui. Eles atenderam Jesus como uma pessoa qualquer, eles não sabiam ainda que era Jesus. Você sabe o que aconteceu? Eles chegaram, quando eles foram comer, o que Jesus Cristo fez? Partiu o pão. Partiu o pão, irmão, significa, quem te lembra a principal coisa de partir o pão, além da fome? Quando você convida alguém e parte o pão com ela, te lembra o quê? Comunhão. Por exemplo, você quer ter mais comunhão comigo? Chame eu na sua casa para partir o pão. E partir o pão não é comprar um pão, irmãos, e quebrar no meu, nem como pão. É a maneira de falar. Partir um churrasco, um peixe, para ter mais comunhão. Quando Jesus partiu o pão e agradeceu a Deus, aquela comunhão